Ele entrou no baile com a amante no braço, achando que ia humilhá-la mais uma vez. Mas quando a ex-esposa desceu aquela escadaria, o salão inteiro parou. Ninguém conseguia tirar os olhos dela. O que aconteceu naquela noite ninguém vai esquecer. Mariane estava na cozinha quando o envelope chegou. Não tinha remetente. Apenas o nome dela escrito à mão, com aquela letra firme que parecia carregar um peso. Ela ficou olhando por alguns segundos antes de abrir. Dentro, uma foto antiga do dia do casamento dela com Marcelo. Os dois sorrindo, abraçados, cheios de promessas que nunca foram cumpridas. E embaixo da foto, uma mensagem curta e direta. Ele vai ao baile com ela. Você deveria estar lá. O coração de Mariane acelerou. O baile beneficente anual da Corporação Estrela. O evento mais importante do ano, onde ela trabalhou durante tanto tempo. Onde construiu sua carreira, onde conheceu pessoas, onde acreditou que tinha um lugar no mundo. Mas isso foi antes. Antes de Marcelo sair pela porta levando metade da vida dela e toda a dignidade que ela achava que tinha. Ela sentou na cadeira da sala, segurando a foto com as mãos tremendo. Lembrou do dia em que ele saiu de casa. Não foi discreto, não foi respeitoso. Foi na frente dos vizinhos, na frente de todo mundo que importava. Ele simplesmente empacotou as coisas, olhou para ela como se fosse nada e disse: eu encontrei alguém que me faz sentir vivo de verdade. Mariane nunca esqueceu aquele tom de voz. Como se ela tivesse sido apenas um peso na vida dele. Como se os anos juntos não valessem nada. Os meses seguintes foram um borrão de dor. Ela não conseguia dormir. Não conseguia comer. Não conseguia olhar no espelho sem sentir vergonha. As pessoas sussurravam quando ela passava. Coitada, foi trocada. Ele deixou ela por uma mais nova. Ela deve ter feito alguma coisa errada. Cada comentário era uma facada. Cada olhar de pena era um lembrete de que ela havia sido descartada. Mas agora, segurando aquela carta, alguma coisa mudou dentro dela. Não era raiva, não era vingança. Era algo diferente. Era uma voz pequena, lá no fundo, que dizia: você não precisa se esconder. Fernanda e Júlia, suas melhores amigas, chegaram logo depois. Mariane mostrou a carta para elas. Fernanda arregalou os olhos. Quem mandou isso? Não sei, mas está certo. Marcelo vai ao baile com Viviane. Júlia balançou a cabeça com força. Não, Mariane, você não vai. Isso é armadilha. Eles querem te humilhar de novo. Ou querem que eu veja a verdade, Mariane respondeu, olhando para a foto. Eu passei meses me escondendo, meses achando que eu era o problema. Mas sabe o que eu percebi? Eu não fiz nada de errado. Eu só fui descartada por alguém que não sabia o valor do que tinha. Fernanda segurou a mão da amiga. Mari, eu sei que você é forte, mas ir nesse baile, ver ele com ela, isso vai doer. Vai doer mais ficar em casa fingindo que eu não existo. Mariane levantou e foi até o quarto. Abriu o armário e olhou para as roupas. Nada ali servia mais. Nada ali era quem ela queria ser. Eu vou nesse baile. E vou mostrar para todo mundo, principalmente para mim mesma, que eu não acabei. Júlia e Fernanda se entreolharam. Sabiam que não adiantava tentar convencer Mariane quando ela tomava uma decisão daquelas. Fernanda suspirou. Então a gente vai com você. Do começo ao fim. Mariane sorriu pela primeira vez em meses. Não era um sorriso de felicidade. Era um sorriso de determinação. Não, eu preciso fazer isso sozinha. Mas obrigada por estarem aqui. Por não terem me abandonado quando todo mundo abandonou. Nos dias seguintes, Mariane fez algo que nunca tinha feito antes. Ela cuidou de si mesma. Não por obrigação. Não para agradar ninguém. Mas porque percebeu que havia passado tanto tempo cuidando de todo mundo, menos dela. Foi à academia. Não para ficar bonita para os outros, mas para se sentir forte. Foi à terapia. Não porque estava quebrada, mas porque precisava entender que não era culpa dela ter sido descartada. E então, foi até o ateliê de Lorena Vilar, a estilista mais requisitada da cidade. Mariane nunca tinha entrado ali antes. Sempre achou que era um lugar para pessoas importantes, pessoas que ela não era. Mas quando empurrou a porta e entrou, Lorena olhou para ela com um sorriso gentil. Você veio para o baile da Corporação Estrela, não foi? Mariane arregalou os olhos. Como você sabe? Porque eu também já fui a mulher descartada.
Eu sei o que é entrar num lugar onde todo mundo espera te ver destruída. Lorena pegou a mão de Mariane. E eu sei o que é surpreender todo mundo mostrando que você renasceu. Mariane sentiu os olhos encherem de lágrimas. Eu não sei se consigo. Você não precisa conseguir sozinha. Hoje eu vou te ajudar. E não vou cobrar nada. Porque quando uma mulher levanta outra, o mundo inteiro muda um pouco. Lorena escolheu um vestido que Mariane nunca teria coragem de usar antes. Elegante, imponente, que mostrava força, não fragilidade. Quando Mariane se olhou no espelho, quase não se reconheceu. Não era a mulher que Marcelo deixou para trás. Era alguém novo, alguém que ela estava conhecendo pela primeira vez. Você está pronta, Lorena disse, ajeitando o tecido. Não para ele, para você. Na noite do baile, Mariane se arrumou sozinha no quarto. Colocou o vestido, prendeu o cabelo, passou a maquiagem com mãos que tremiam um pouco, mas não desistiram. Olhou no espelho uma última vez. Respirou fundo e sussurrou para si mesma. Você merece estar lá. Você sempre mereceu. Pegou a bolsa e saiu de casa. O carro estava esperando. Fernanda e Júlia mandaram mensagens de apoio. Arrasa, amiga. A gente está torcendo por você. Mariane sorriu. Não estava sozinha. Nunca esteve. Só precisou perceber isso. Quando o carro parou na frente do salão de festas Grand Lumière, Mariane viu as luzes, as pessoas entrando, o movimento. Seu coração acelerou. Por um segundo, pensou em voltar, mas então lembrou da carta. Lembrou da foto. Lembrou de todos os meses chorando sozinha. E lembrou de uma coisa que Lorena disse. O brilho verdadeiro não vem de fora, vem de dentro. Ela desceu do carro, ajeitou o vestido, ergueu a cabeça e caminhou em direção à entrada. Cada passo era uma vitória. Cada respiração era uma prova de que ela não tinha desistido. Mariane não sabia o que ia encontrar lá dentro. Não sabia se ia conseguir encarar Marcelo e Viviane. Não sabia se as pessoas iam olhar para ela com pena ou admiração. Mas sabia uma coisa. Ela não estava mais fugindo. Estava enfrentando. E isso, por si só, já era uma vitória que ninguém podia tirar dela. As portas do salão se abriram. A música ecoava lá dentro. As luzes brilhavam como estrelas. E Mariane, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que merecia estar ali. Não como a ex-esposa de alguém, mas como ela mesma, inteira, renascida, pronta para o que viesse. Marcelo chegou ao Grand Lumière com Viviane pendurada no braço como se fosse troféu. Ele sabia que estava sendo observado. Sabia que as pessoas iam comentar. E era exatamente isso que queria. Provar para todo mundo que tinha feito a escolha certa. Que tinha seguido em frente, que estava melhor sem Mariane. Viviane usava joias que brilhavam demais, ria alto demais, falava demais. Tudo nela gritava, olhem para mim, e as pessoas olhavam, mas não da forma que ela esperava. Os olhares não eram de admiração, eram de desconforto, de constrangimento, de gente que sabia exatamente o que tinha acontecido e não aprovava. Está todo mundo olhando para nós. Viviane sussurrou para Marcelo satisfeita. Estão mesmo, ele respondeu, mas algo no tom dele não soava tão confiante quanto deveria. Eles entraram no salão principal. O lugar estava deslumbrante. Lustres enormes pendiam do teto. Mesas decoradas com flores. Música suave ao fundo. Mas o ambiente ficou pesado assim que Marcelo apareceu. Conversas pararam. Pessoas se viraram. E então, devagar, voltaram a conversar, mas agora em tons mais baixos. Todos sabiam, todos lembravam. Bruno, um colega antigo de Marcelo, estava perto do bar. Quando viu os dois entrando, sua expressão mudou completamente. Ele caminhou direto até Marcelo sem sorrir. Marcelo! Bruno, como você está, cara? Marcelo estendeu a mão, tentando parecer casual. Bruno não apertou. Apenas olhou para a mão estendida e depois para os olhos de Marcelo. Você não devia estar aqui. O sorriso de Marcelo vacilou. Como assim? Você sabe muito bem como assim. Depois do que você fez, você realmente acha que é bem-vindo? Viviane se intrometeu, irritada. Olha aqui. Ninguém pediu sua opinião. Bruno a ignorou completamente. Continuou olhando para Marcelo. Mariane trabalhou aqui por anos. Construiu projetos. Ajudou todo mundo.
E você a destruiu na frente de todo mundo. Você acha que a gente esqueceu? Marcelo sentiu o rosto esquentar. Bruno, isso é assunto meu. Não tem nada a ver com você. Tem tudo a ver comigo. E com todo mundo aqui que realmente conhecia ela. Bruno deu as costas e saiu, deixando Marcelo parado ali, tentando processar o que acabara de acontecer. Viviane bufou. Ele é um idiota. Não liga, amor. Mas Marcelo estava ligando. E muito. Porque Bruno não foi o único. Conforme ele circulava pelo salão, percebeu que as pessoas o cumprimentavam com frieza. Sorriso forçado. Aperto de mão rápido. Conversa que não ia para lugar nenhum. Ele estava sendo tratado como intruso. E pela primeira vez em meses, começou a sentir o peso do que tinha feito. Esse lugar está um tédio, Viviane reclamou, pegando uma taça de champanhe de uma bandeja que passava. Pensei que ia ser mais animado. É sempre assim no começo. Marcelo mentiu, sabendo muito bem que nunca tinha sido assim antes. Antes, ele era recebido com abraços, com conversas genuínas, com respeito. Agora, era tratado como alguém que tinha manchado a própria reputação. Patrícia, uma das colegas antigas, passou por eles. Viviane a chamou. Patrícia, você está linda. Patrícia olhou para Viviane com um sorriso educado, mas gelado. Obrigada. E seguiu em frente sem dizer mais nada. Que grosseria, Viviane resmungou. Essas pessoas são todas esquisitas. Marcelo não respondeu. Estava começando a perceber que o problema não eram as pessoas. Era ele. De repente, as luzes do salão começaram a diminuir. A música parou. Todo mundo se virou para o palco, onde o mestre de cerimônias subia para fazer o anúncio tradicional de boas-vindas. Mas antes que ele pudesse falar, algo diferente aconteceu. Uma música suave começou a tocar. Não era a música de sempre. Era algo novo. Algo que prendia a atenção de todo mundo. E então, as luzes principais se apagaram completamente. O salão ficou no escuro. Apenas os lustres menores permaneceram acesos, criando uma iluminação suave e intimista. As pessoas começaram a sussurrar, confusas. Marcelo olhou ao redor, tentando entender o que estava acontecendo. Viviane agarrou o braço dele. O que está acontecendo? Não sei. E então, um único foco de luz acendeu no topo da escadaria principal. Todo mundo se virou. E ali, parada no topo, estava Mariane. O silêncio foi instantâneo, absoluto. Como se o mundo inteiro tivesse parado de respirar. Ela estava diferente, completamente diferente. O vestido era de uma elegância que tirava o fôlego. O cabelo estava impecável. A postura era de alguém que sabia exatamente quem era. Não havia insegurança, não havia medo, apenas presença, pura presença. Mariane começou a descer a escada. Cada passo era medido, cada movimento era intencional, e conforme ela descia, as pessoas começaram a se afastar, abrindo espaço. Não porque estavam evitando ela, mas porque estavam dando passagem, como se ela fosse realeza. Marcelo sentiu o peito apertar. Não conseguia desviar os olhos, não conseguia acreditar. Aquela era Mariane, a mesma mulher que ele tinha deixado chorando na cozinha meses atrás. A mesma mulher que implorou para ele não ir embora. Não, aquela não era a mesma pessoa. Era alguém totalmente novo. Viviane percebeu o olhar dele. Marcelo? Quem é aquela? Ele não respondeu. Não conseguia. A voz tinha sumido. Marcelo! Viviane puxou o braço dele com força. Quem é aquela mulher? Ele finalmente conseguiu falar. Mas a voz saiu como um sussurro. É Mariane. O quê? Viviane olhou para a escadaria, para Mariane descendo com toda aquela elegância, e algo dentro dela começou a tremer. Aquela é sua ex? Marcelo assentiu, incapaz de tirar os olhos dela. Mariane chegou ao final da escada. As luzes principais voltaram a acender. E foi nesse momento que todo mundo realmente viu. Não era apenas o vestido, não era apenas o cabelo. Era ela, a forma como segurava a cabeça erguida, a forma como olhava ao redor sem medo, a forma como sorria sem precisar forçar. As pessoas começaram a se aproximar, não com pena, não com aquele olhar condescendente de antes, mas com admiração genuína, com respeito, com carinho. Mariane! Uma voz ecoou do outro lado do salão.
Era Dr. Augusto Mendes, presidente da Corporação Estrela. Ele caminhou até ela com os braços abertos e a abraçou como se fosse família. Que alegria te ver aqui, Dr. Augusto. Mariane respondeu, sorrindo. Obrigada pelo convite. Convite? Você sempre foi parte desta casa. Nunca deixou de ser. Ele a pegou pelo braço e a levou até a mesa principal. A mesa onde ficavam apenas os executivos mais importantes. A mesa onde Mariane nunca tinha sentado antes, mesmo quando era casada com Marcelo. Viviane assistiu tudo com a boca aberta. Ela está na mesa principal? Como? Marcelo não sabia responder. Estava tão confuso quanto ela. Mariane nunca teve esse tipo de tratamento. Nunca foi colocada em destaque. O que tinha mudado? Conforme o jantar começava, Marcelo percebeu algo devastador. As pessoas não estavam olhando para ele. Não estavam olhando para Viviane. Estavam olhando para Mariane, conversando com ela, rindo com ela, como se ela fosse a estrela da noite. E pela primeira vez desde que saiu de casa, Marcelo sentiu algo que não esperava. Arrependimento. Não porque queria a Mariane de volta, mas porque estava começando a perceber que talvez, só talvez, ele tivesse cometido o maior erro da vida dele. Dr. Augusto Mendes se levantou da mesa principal e bateu levemente na taça de cristal com uma colher. O tintilar suave ecoou pelo salão, fazendo todo mundo parar de conversar e olhar para ele. Mariane estava sentada ao lado dele, tentando manter a calma, mas o coração batia tão forte que parecia que todo mundo podia ouvir. Boa noite a todos, Dr. Augusto começou, com aquela voz firme de quem comandava impérios. Antes de começarmos oficialmente a noite, eu gostaria de falar sobre alguém muito especial que está aqui conosco. Mariane sentiu o rosto esquentar. Não esperava isso. Doutor. Augusto colocou a mão no ombro dela com carinho genuíno. Muitos de vocês conhecem Mariane. Trabalharam com ela. Viram ela se dedicar a esta empresa como poucos fazem. Mas o que a maioria não sabe é que há 4 anos, quando a Corporação Estrela estava passando pela maior crise da história, foi Mariane quem salvou tudo. Um murmúrio percorreu o salão. Pessoas se entreolharam, confusas. Marcelo, que estava do outro lado do salão, ficou pálido. Viviane olhou para ele esperando alguma explicação. O quê? Ela sussurrou. Do que ele está falando? Marcelo não respondeu. Não conseguia. Porque sabia. Ele sempre soube. Dr. Augusto continuou. E cada palavra era como uma bomba caindo no meio do salão. Quando nosso principal investidor desistiu do projeto que definiria nosso futuro, todos achavam que era o fim. Eu mesmo estava pronto para fechar as portas. Mas Mariane passou noites acordada, refez todos os cálculos, reestruturou o projeto inteiro sozinha e apresentou para outro investidor. Um investidor que acreditou nela e salvou esta empresa. As pessoas começaram a aplaudir, mas doutor, Augusto ergueu a mão, pedindo silêncio. Ainda havia mais. Mas sabe o que é mais impressionante? Ela nunca quis crédito, nunca quis holofotes. Pediu para manter tudo em sigilo porque não fazia aquilo por reconhecimento. Fazia porque acreditava nesta casa, porque acreditava nas pessoas que trabalhavam aqui. Ele olhou diretamente para Mariane e havia lágrimas nos olhos dele. E quando ela mais precisou de nós, quando passou pelo momento mais difícil da vida dela, muitos aqui viraram as costas, inclusive eu. O silêncio agora era constrangedor. Pessoas baixaram a cabeça, envergonhadas. Patrícia estava chorando abertamente. Mariane, eu peço desculpas. Em nome de todos nós, eu peço desculpas por não termos sido a família que você foi para nós. Dr. Augusto estendeu a mão para ela. Mas hoje eu quero consertar isso. Quero que todos saibam que você é, e sempre foi, o coração desta empresa. Mariane levantou devagar. As pernas tremiam. A emoção estava sufocando ela. Aceitou a mão de Dr. Augusto e olhou para o salão. Viu rostos que tinham virado as costas para ela. Viu pessoas que sussurraram sobre ela. Mas também viu arrependimento. Viu vergonha. E viu pela primeira vez reconhecimento verdadeiro. Obrigada, ela disse. E a voz saiu mais firme do que ela esperava. Obrigada por essas palavras. Mas eu não fiz aquilo esperando algo em troca. Fiz porque era o certo. E sobre o que aconteceu depois, ela respirou fundo.
Eu aprendi que as pessoas mostram quem realmente são nos momentos difíceis. E algumas pessoas aqui me mostraram que nunca foram minhas amigas de verdade. O salão ficou ainda mais tenso. Ninguém esperava essa franqueza. Mas também aprendi que guardar mágoa não leva a lugar nenhum. Então eu aceito as desculpas. Não porque vocês merecem, mas porque eu mereço seguir em frente sem carregar esse peso. Mariane sorriu. E era um sorriso de quem tinha feito as pazes consigo mesma. E sobre salvar esta empresa? Eu faria de novo. Porque o trabalho que fazemos aqui ajuda pessoas. E isso é o que importa. O salão explodiu em aplausos. Desta vez, não tinha como segurar. Era aplauso de pé. Era gente chorando. Era reconhecimento atrasado, mas sincero. Mariane olhou para o lado e viu Marcelo. Ele estava parado, segurando uma taça vazia, com o rosto destruído, porque naquele momento ele entendeu. Ele não tinha apenas deixado uma esposa, tinha deixado uma mulher extraordinária. Uma mulher que segurava o mundo nos ombros enquanto ele reclamava que o jantar estava frio. Viviane puxou o braço dele com força. Você sabia disso? Sabia. Sabia? E nunca me contou? Por que eu contaria? Marcelo respondeu cansado. Você não se importa com essas coisas. Como assim eu não me importo? Você me disse que ela era uma funcionária comum, que não fazia nada importante. Eu menti. Marcelo finalmente olhou para Viviane e havia amargura na voz dele. Menti sobre muita coisa. Viviane ficou sem resposta. Pela primeira vez desde que entraram no baile, ela percebeu que talvez tivesse escolhido o homem errado. Enquanto isso, pessoas começaram a se aproximar de Mariane. Não eram apenas cumprimentos educados, eram abraços verdadeiros. Patrícia foi a primeira. Mariane, eu sinto tanto, tanto mesmo. Ela segurou as mãos de Mariane com força. Eu sabia da traição antes de acontecer. Vi ele com ela no estacionamento e não tive coragem de te contar. Mariane apertou a mão dela de volta. Por quê? Porque fui covarde. Porque achei que não era meu lugar. Porque... Patrícia começou a chorar. Porque eu tinha medo de perder meu emprego se ele descobrisse. Ele estava te ameaçando? Não diretamente. Mas todo mundo sabia que ele tinha influência. E eu tenho família para sustentar. Eu sei que não é desculpa, mas eu sinto muito. Mariane abraçou Patrícia. Eu entendo. E está tudo bem. Não está tudo bem, mas obrigada por dizer isso. Outro colega se aproximou. Depois outro. E mais outro. Todos pedindo desculpas. Todos admitindo que tinham sido covardes. E Mariane recebeu cada pedido com a mesma graça. Porque ela tinha aprendido algo que a maioria das pessoas leva a vida inteira para entender. Perdoar não é sobre a outra pessoa. É sobre você mesma. Bruno apareceu com 2 taças de champanhe e ofereceu uma para ela. Você sempre foi incrível. Eu só esqueci disso por um tempo. Obrigada, Bruno. Mariane aceitou a taça. E obrigada por ter confrontado ele mais cedo. Sei que não foi fácil. Foi mais fácil do que eu pensava, porque o que ele fez com você foi imperdoável. Bruno olhou para o outro lado do salão, onde Marcelo e Viviane estavam claramente discutindo. E pelo jeito, ele está começando a entender isso. Mariane seguiu o olhar dele e viu Marcelo. Pela primeira vez não sentiu raiva, não sentiu mágoa, sentiu pena. Pena de um homem que tinha tudo e jogou fora por puro egoísmo. Sabe o que é engraçado? Mariane disse, mais para si mesma do que para Bruno. Eu passei meses achando que tinha perdido tudo quando ele saiu de casa. Mas na verdade eu ganhei. Ganhei eu mesma de volta. Bruno sorriu. E ganhou muito mais que isso. Olha ao seu redor. Mariane olhou. O salão inteiro estava diferente. As pessoas estavam diferentes. Ela estava diferente. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Do outro lado do salão, Viviane estava tendo um colapso. Eu não aguento mais isso. Todo mundo está olhando para ela como se ela fosse algum tipo de santa. E para nós como se fôssemos lixo. Porque nós somos, Marcelo respondeu. E havia uma resignação na voz dele que Viviane nunca tinha ouvido antes. O quê? Você ouviu. Nós somos exatamente o que eles pensam que somos. 2 pessoas egoístas que destruíram alguém bom para se sentirem melhor. Fala por você. Viviane jogou a taça na mesa com força. Eu não destruí ninguém. Não? Marcelo finalmente olhou para ela com clareza. Você sabia que eu era casado.
Sabia que tinha uma família. E ainda assim não se importou. Porque tudo que você queria era o que eu podia te dar. Dinheiro, status, um nome importante no braço. E você é diferente? Você me escolheu? Escolhi. E foi o pior erro da minha vida. Marcelo se afastou dela e começou a caminhar em direção à saída. Viviane ficou ali, sozinha, sentindo pela primeira vez o peso do que tinha feito. E não gostou nada daquele peso. Enquanto isso, Mariane estava rodeada de pessoas que agora viam ela pelo que realmente era. Não a ex-esposa de alguém, não a mulher rejeitada, mas Mariane, completa, forte, renascida. O jantar estava sendo servido quando Mariane sentiu a necessidade de respirar um pouco. O salão estava quente, cheio de gente, cheio de emoções que ela ainda estava processando. Pediu licença educadamente e foi em direção ao banheiro feminino, precisando de alguns minutos sozinha para organizar os pensamentos. O corredor era silencioso, decorado com espelhos enormes e flores frescas. Ela entrou no banheiro, lavou as mãos, olhou para o próprio reflexo. A mulher no espelho era forte, era inteira. Mas por baixo da maquiagem impecável, ainda havia uma ferida que doía quando ninguém estava olhando. Ela estava secando as mãos quando a porta se abriu com força. Viviane entrou como furacão, os olhos vermelhos de raiva e frustração. Você está feliz agora? Viviane cuspiu as palavras com veneno. Conseguiu o que queria? Fazer todo mundo sentir pena de você? Mariane se virou devagar, sem pressa. Olhou para Viviane com uma calma que irritou ainda mais a outra mulher. Eu não fiz nada para você, Viviane. Não fez nada? Você apareceu aqui toda produzida, roubando a atenção, fazendo todo mundo me olhar como se eu fosse algum tipo de vilã. Você é. Mariane disse simples assim, sem raiva, apenas constatando um fato. Você escolheu se envolver com um homem casado. Sabia que ele tinha família. Sabia que estava destruindo um lar. E ainda assim não se importou. Viviane deu um passo à frente, tremendo de raiva. Ele me escolheu. Não foi culpa minha se você não era suficiente para ele. A frase foi como uma facada. Mas Mariane não recuou. Não tremeu. Apenas respirou fundo e deixou as palavras passarem por ela sem grudar. Você tem razão em uma coisa, Mariane disse. E havia uma tristeza madura na voz dela. Ele te escolheu. E sabe por quê? Não porque você é melhor que eu. Não porque você é mais bonita ou mais interessante. Mas porque você era fácil. Você não cobrava nada dele. Não pedia comprometimento. Não exigia que ele fosse um homem de verdade. Viviane ficou sem resposta por alguns segundos. Eu dei a ele tudo que você nunca conseguiu dar. Ela retrucou, mas a voz saiu menos segura. Você deu a ele uma fuga. Eu dei a ele uma vida, uma família, um propósito. Mas ele escolheu a fuga. E agora vocês dois vão ter que viver com essa escolha. Mariane pegou a bolsa e começou a caminhar em direção à porta. Mas parou e se virou uma última vez. Sabe o que é engraçado? Eu passei meses com medo de te encontrar, com medo de não ser forte o suficiente. Mas agora que estou aqui, olhando para você, eu só sinto pena. Pena? Viviane praticamente gritou. Pena de mim? Pena de uma mulher que acha que conquistou alguma coisa roubando o que era de outra. Pena de alguém que não sabe a diferença entre ser escolhida e ser usada. Mariane abriu a porta. Boa sorte, Viviane. Você vai precisar. E saiu deixando Viviane sozinha no banheiro, tremendo de raiva e pela primeira vez, de dúvida. Quando Mariane voltou ao salão, a música estava tocando. Algumas pessoas já tinham começado a dançar. Dr. Augusto estava conversando com um grupo de executivos, mas quando viu Mariane, acenou para ela se aproximar. Mariane, venha cá. Quero te apresentar alguém. Era um homem alto, elegante, que exalava sucesso sem precisar ostentar. Ricardo Tavares. Todo mundo no meio empresarial conhecia esse nome. Senhor Tavares, esta é Mariane, a mulher sobre quem falei. Ricardo estendeu a mão com um sorriso genuíno. Prazer, Mariane. Dr. Augusto me contou sobre o projeto que salvou a Corporação Estrela. Impressionante. Obrigada. Apenas fiz o que precisava ser feito. Modéstia é uma qualidade rara. Ricardo pegou uma taça de champanhe de uma bandeja que passava. Mas tenho outra pergunta.
Doutor, Augusto me disse que você tem um projeto pessoal agora. Algo com mulheres que passaram por situações difíceis. Mariane ficou surpresa. Não esperava que Dr. Augusto tivesse contado sobre isso. Sim, é algo pequeno ainda. Eu ajudo mulheres que estão recomeçando depois de separações complicadas. Dou apoio emocional, ajudo com currículo, com entrevistas de emprego, coisas práticas. E quanto você precisa para tornar isso grande? Como assim? Para transformar esse projeto pequeno em algo que alcance milhares de mulheres. Quanto você precisa? Mariane não sabia o que responder. Nunca tinha pensado nisso em termos financeiros. Fazia porque precisava fazer. Porque tinha passado por aquela dor e não queria que outras mulheres passassem sozinhas. Eu não sei. Nunca pensei em expandir assim. Pense agora. Ricardo tirou um cartão do bolso e entregou para ela. Liga para mim na segunda-feira. Vamos conversar sobre uma parceria. Tenho uma fundação que apoia projetos sociais. E o seu é exatamente o tipo de coisa que faz diferença real na vida das pessoas. Mariane segurou o cartão como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Porque era. Era a validação de que o sofrimento dela tinha servido para alguma coisa. Que a dor não tinha sido em vão. Obrigada. Muito obrigada. Não me agradeça ainda. Lê as condições do contrato primeiro. Ricardo sorriu. Mas, falando sério, Mariane, mulheres como você são raras, que usam a própria dor para curar outras pessoas. O mundo precisa de mais gente assim. Enquanto conversavam, Marcelo observava de longe. Via Mariane sorrindo, conversando, sendo admirada. E percebeu que tinha perdido não apenas uma esposa. Tinha perdido uma parceira de vida. Uma mulher que construía impérios enquanto ele reclamava de coisas insignificantes. Bruno se aproximou dele. Dói, não é? O quê? Ver ela brilhando, ver ela sendo reconhecida, ver que você era o peso que ela estava carregando, não o contrário. Marcelo não respondeu. Porque era verdade. Tudo verdade. Sabe o que é pior? Bruno continuou, sem piedade. É que você sabia. Sempre soube que ela era incrível. Mas em vez de valorizar, você se sentiu ameaçado. Sentiu que ela era grande demais para você. E em vez de crescer junto, você preferiu destruir ela para se sentir maior. Para com isso, Bruno. Por quê? Porque dói ouvir a verdade? Bem-vindo ao clube. Mariane ouviu verdades dolorosas por meses. Que não era suficiente, que tinha sido trocada, que não valia nada. E sabe o que ela fez? Provou que tudo isso era mentira. Marcelo sentiu o peito apertar. Eu sei que cometi erros. Erros? Bruno riu sem humor. Erro é esquecer aniversário. Erro é deixar a roupa molhada na máquina. O que você fez foi crueldade planejada. Foi destruir uma pessoa boa, porque você não conseguiu lidar com as próprias inseguranças. Marcelo não tinha resposta, porque Bruno estava certo. Ele sempre soube que Mariane era melhor que ele. Mais inteligente, mais dedicada, mais tudo. E em vez de admirar isso, ele se ressentiu. Em vez de crescer junto, ele tentou diminuir ela. E quando não conseguiu, simplesmente saiu. Você pode consertar isso? Marcelo perguntou e havia desespero na voz. Consertar? Não. Você não conserta algo que você quebrou em 1000 pedaços, mas pode aprender a viver com as consequências. E pode, pelo menos, deixar ela em paz, porque ela já sofreu o suficiente por sua causa. Bruno se afastou, deixando Marcelo sozinho com os próprios pensamentos. E pela primeira vez em muito tempo, Marcelo chorou. Não chorou pela perda. Chorou pelo que tinha feito, pelo que tinha destruído, pelo homem terrível que tinha se tornado. Do outro lado do salão, Mariane estava rindo de algo que Ricardo tinha dito. E naquele riso, havia leveza. Havia alegria genuína. Havia uma mulher que tinha atravessado o inferno e saído do outro lado não apenas inteira, mas melhor. Viviane voltou do banheiro com os olhos inchados. Procurou Marcelo e o encontrou sozinho, limpando os olhos discretamente. Ela se aproximou, mas não disse nada, porque pela primeira vez, percebeu que talvez tivesse conquistado um homem que não valia a pena ter. A noite estava chegando ao fim, quando aconteceu algo que ninguém esperava. Um homem entrou no salão de forma discreta, procurando alguém com os olhos. Não era convidado oficial. Estava vestido de forma simples, mas limpa. Cabelos grisalhos,
rosto cansado de quem trabalha duro. Ele parou na entrada, meio perdido, até que um dos seguranças se aproximou. Senhor, posso ajudar? Eu preciso falar com o Dr. Augusto. É urgente. O senhor tem convite? Não tenho, mas é sobre Mariane. Mariane Silva. O nome chamou a atenção de algumas pessoas próximas. O segurança hesitou, mas algo na urgência do homem o fez parar. Espere aqui. Ele foi até Dr. Augusto e sussurrou algo no ouvido dele. Dr. Augusto franziu a testa, olhou para o homem na entrada e então para Mariane, que estava conversando com Ricardo Tavares do outro lado do salão. Deixe ele entrar, Dr. Augusto disse. O homem se aproximou, nervoso, claramente desconfortável naquele ambiente luxuoso. Quando chegou perto de Dr. Augusto, começou a falar rápido, como se tivesse guardado aquelas palavras por tempo demais. Dr. Augusto, meu nome é Carlos Silva. Trabalho na empresa há 15 anos, setor de manutenção. Sim, Carlos, eu me lembro de você. O que aconteceu? Carlos olhou para Mariane, que agora também estava prestando atenção. Eu vim porque não aguento mais carregar isso sozinho. Eu preciso contar a verdade. Que verdade? Sobre o dia em que a empresa quase fechou. Sobre o projeto que foi salvo. Carlos respirou fundo. Todo mundo acha que foi apenas uma reestruturação de números, mas não foi. Foi muito mais que isso. Dr. Augusto se aproximou, interessado. Outras pessoas começaram a se juntar ao redor, sentindo que algo importante estava para ser revelado. Continue, Dr. Augusto pediu. Naquela época, eu trabalhava no turno da noite. Fazia limpeza e manutenção depois que todo mundo ia embora. E teve uma semana que eu via ela lá, todas as noites. Mariane ficava até de madrugada, sozinha, trabalhando. Mariane sentiu o coração acelerar. Ela lembrava daqueles dias. Lembrava da exaustão, do desespero, da pressão. Uma noite, Carlos continuou com a voz embargada. Eu encontrei ela chorando na sala de reuniões. Eram 3 da manhã. Ela estava cercada de papéis, calculadora, computador e chorando. Perguntei se estava tudo bem. Ela disse que estava tentando salvar a empresa, mas que não estava conseguindo, que era pesado demais. O silêncio no salão era absoluto. Todos estavam ouvindo cada palavra. Ela me pediu desculpa por estar chorando, como se aquilo fosse fraqueza. Eu disse que não era fraqueza não, era coragem, porque ela estava ali, sozinha, carregando o peso de centenas de famílias nas costas. E sabe o que mais? Carlos olhou diretamente para Mariane. Ela estava grávida. O salão inteiro congelou. Mariane fechou os olhos. Aquela parte da história ninguém sabia. Ninguém precisava saber. Ela estava esperando um bebê e, mesmo assim, ficava madrugadas trabalhando. Porque se a empresa fechasse, não era só ela que ia sofrer. Eram todas as famílias que dependiam daqueles salários. Carlos limpou uma lágrima que escorreu. Eu perguntei se o marido dela sabia que ela estava ali todo dia até de madrugada. Sabe o que ela respondeu? Ninguém respirava. Ela disse que ele não se importava, que ele achava que o trabalho dela era bobagem, que ela devia estar em casa, cuidando de coisas de mulher. Carlos olhou para Marcelo, que estava pálido do outro lado do salão. Depois de 1 mês trabalhando naquele ritmo insano, ela perdeu o bebê. Mas mesmo assim, ela voltou ao trabalho. Terminou o projeto, salvou a empresa e nunca contou para ninguém o preço que pagou. Mariane estava chorando. Não conseguia segurar. Fernanda e Júlia, que estavam presentes, correram até ela e a abraçaram. Patrícia também estava chorando. Metade do salão estava em lágrimas. Eu vim aqui hoje porque não aguento mais ver ela sendo tratada como se não tivesse valor, Carlos disse, agora olhando para todos. Essa mulher deu tudo, literalmente tudo, e foi descartada como se não valesse nada. Então eu precisava que vocês soubessem. Precisava que todos soubessem o que ela sacrificou. Dr. Augusto estava destruído. Ele não sabia. Nunca tinha imaginado que o preço tinha sido tão alto. Ele se aproximou de Mariane, com lágrimas nos olhos. Mariane, eu não sabia. Se eu soubesse, não era para ninguém saber. Mariane respondeu entre soluços. Eu não queria piedade. Eu só queria fazer meu trabalho. Mas você pagou um preço que ninguém deveria pagar. E eu deixei isso acontecer. Ricardo Tavares, que tinha ouvido tudo, se aproximou também. Mariane, isso muda tudo.
O projeto social que você tem não é apenas sobre ajudar mulheres. É sobre honrar uma perda. É sobre transformar dor em propósito. Mariane assentiu, sem conseguir falar. Do outro lado do salão, Marcelo estava em choque. Ele sabia que Mariane tinha perdido o bebê, mas nunca soube as circunstâncias. Nunca perguntou, nunca quis saber. Apenas culpou ela. Disse que ela trabalhava demais, que não cuidava da própria saúde, que era tudo culpa dela. Viviane olhou para ele, esperando alguma reação. Você sabia disso? Eu sabia que ela perdeu um bebê. E você culpou ela, não foi? Marcelo não respondeu. Não precisava. A resposta estava estampada no rosto dele. Meu Deus, Viviane sussurrou. Que tipo de pessoa faz isso? O mesmo tipo de pessoa que trai a esposa. Bruno respondeu, aparecendo do nada. O mesmo tipo que escolhe prazer ao invés de responsabilidade. O mesmo tipo que destrói vidas sem pensar duas vezes. Marcelo sentiu as pernas bambearem. Precisou se apoiar em uma mesa para não cair. Porque naquele momento, ele finalmente enxergou. Enxergou o monstro que tinha se tornado. Enxergou a mulher extraordinária que tinha destruído. Enxergou tudo que tinha jogado fora. E era tarde demais para consertar. Carlos se aproximou de Mariane nervoso. Desculpa por ter contado isso na frente de todo mundo. Mas eu precisava. Precisava que eles soubessem. Mariane segurou a mão dele com força. Obrigada, Carlos. Obrigada por se importar quando ninguém mais se importava. A senhora sempre foi boa comigo, com todo mundo da manutenção. Tratava a gente como gente, não como invisível. Carlos sorriu através das lágrimas. A senhora merece tudo de bom. E eu queria que todo mundo soubesse disso. Dr. Augusto colocou a mão no ombro de Carlos. Você fez a coisa certa. E de hoje em diante, você não trabalha mais na manutenção. Você vai trabalhar comigo, como meu assistente pessoal, porque a empresa precisa de pessoas que enxergam o que realmente importa. Carlos arregalou os olhos. Senhor, você está promovido, e com um salário que reflete o valor que você demonstrou hoje. O salão aplaudiu. Não era apenas reconhecimento para Mariane. Era reconhecimento para todos que fazem o certo mesmo quando ninguém está olhando. Mariane olhou ao redor. Viu pessoas chorando. Viu pessoas emocionadas. Viu pela primeira vez que sua história não era apenas dela. Era de todas as mulheres que sacrificaram tudo e nunca foram reconhecidas. Era de todos que carregaram pesos invisíveis em silêncio. E naquele momento, ela entendeu. Sua dor tinha propósito. Seu sofrimento não tinha sido em vão. Porque agora, ela podia usar tudo aquilo para ajudar outras pessoas. Para mostrar que é possível reconstruir. Que é possível renascer. Marcelo saiu do salão sem dizer nada. Não aguentava mais. Não conseguia mais olhar para Mariane sem sentir a culpa sufocando ele. Viviane ficou para trás, observando tudo, percebendo pela primeira vez o tamanho da destruição que eles tinham causado. E no meio de tudo, Mariane permaneceu de pé, cercada de pessoas que finalmente viam ela, finalmente entendiam, finalmente valorizavam. A noite já estava avançada quando Mariane finalmente conseguiu se afastar um pouco da multidão. Fernanda e Júlia a encontraram num canto mais tranquilo do salão, longe dos olhares curiosos e das conversas emocionadas. As três se abraçaram em silêncio. Não precisavam dizer nada. O abraço dizia tudo. Você está bem? Júlia perguntou, segurando o rosto de Mariane com as duas mãos. Estou. Pela primeira vez em muito tempo, eu realmente estou bem. Fernanda enxugou uma lágrima. A gente não sabia sobre o bebê, Mari. Você nunca contou. Porque era pesado demais. Eu já estava carregando tanta coisa. Não queria colocar mais esse peso em vocês. Mas a gente estava aqui. Sempre esteve. Júlia apertou a mão da amiga. Você não precisava carregar tudo sozinha. Mariane sorriu com tristeza. Eu sei disso agora. Mas naquela época, eu achava que ser forte significava não precisar de ninguém. Achava que pedir ajuda era fraqueza. E agora? O que você acha? Fernanda perguntou. Agora eu sei que força verdadeira é reconhecer quando você precisa de apoio e ter a coragem de aceitar esse apoio. As três ficaram ali por alguns minutos, apenas aproveitando a presença uma da outra. Mas a paz foi interrompida quando Patrícia se aproximou.
nervosa, segurando um envelope na mão. Mariane, posso falar com você? Em particular? Fernanda e Júlia olharam para Mariane, que assentiu. Tudo bem, vou ficar bem. Elas se afastaram e Patrícia estendeu o envelope com as mãos tremendo. Eu preciso te dar isso. Antes que eu perca a coragem de novo, Mariane pegou o envelope. Não tinha nada escrito do lado de fora. Apenas um papel comum. Ela abriu devagar e tirou uma carta. Uma carta escrita à mão, com aquela mesma letra firme que ela tinha visto antes. A carta anônima que chegou na casa dela. Foi você? Mariane olhou para Patrícia surpresa. Você mandou a carta? Patrícia assentiu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Fui eu. Eu não aguentava mais ver você escondida, destruída, achando que não valia nada. Eu sabia que se você viesse ao baile, se você enfrentasse tudo isso, você ia perceber que nunca foi o problema, que você sempre foi incrível. Mas por quê? Por que agora? Você teve tanto tempo? Porque eu sou covarde. Sempre fui. Quando descobri da traição, não tive coragem de te contar. Quando você precisou de apoio, eu virei as costas com medo de perder meu emprego. Eu falhei com você em todos os momentos que importavam. Patrícia respirou fundo, tentando controlar os soluços. Mas quando soube desse baile, quando soube que ele ia vir com ela, eu pensei, essa é minha chance de fazer alguma coisa certa. De te dar uma oportunidade de mostrar para todo mundo quem você realmente é. Mariane segurou a carta com força. A carta que mudou tudo. A carta que a fez sair de casa e enfrentar seus medos. Patrícia, você não precisa se punir assim. Preciso sim, porque eu te devo isso. E muito mais. Patrícia limpou o rosto. Mas tem outra coisa que você precisa saber. Sobre Marcelo. O quê? Ele está falido. A empresa dele quebrou há 3 meses. Ele perdeu tudo. O apartamento de luxo, os carros, tudo. Agora ele está morando com Viviane, vivendo do dinheiro dela. Mariane ficou em silêncio, processando a informação. E sabe o pior? Patrícia continuou. Viviane não sabe. Ela acha que ele ainda é bem-sucedido, que ainda tem dinheiro. Ele mentiu para ela assim como mentiu para você sobre tantas coisas. Como você sabe disso? Porque meu irmão trabalha no escritório de contabilidade que cuidava das finanças dele. Ele me contou tudo. Marcelo está desesperado. Dívidas enormes, processos, tudo desmoronando. Patrícia olhou diretamente nos olhos de Mariane. Ele não te deixou porque era forte. Te deixou porque era fraco. E agora está pagando o preço da própria fraqueza. Mariane não sentiu satisfação com a notícia. Não sentiu vingança. Apenas uma tristeza profunda por um homem que jogou tudo fora por puro orgulho e egoísmo. Obrigada por me contar, Mariane disse, guardando a carta de volta no envelope. E obrigada por ter me mandado aquela carta. Você me deu o empurrão que eu precisava. Você me perdoa? Por tudo? Já perdoei. Hoje eu aprendi que guardar rancor só machuca quem guarda. E eu não quero mais carregar mágoas. Patrícia abraçou Mariane com força, chorando de alívio. Quando se separaram, ela voltou para o salão, deixando Mariane sozinha com seus pensamentos. Mas a solidão durou pouco. Marcelo apareceu do outro lado do corredor, claramente esperando por uma oportunidade de falar com ela. Estava diferente. O rosto cansado, os olhos vermelhos, a postura curvada de quem carrega um peso insuportável. Mariane, por favor. Só alguns minutos. Ela hesitou. Todas as células do corpo dela gritavam para sair dali. Mas algo a fez ficar. Talvez fosse curiosidade. Talvez fosse a necessidade de ouvir o que ele tinha a dizer. Talvez fosse apenas a certeza de que agora ela era forte o suficiente para aguentar qualquer coisa que viesse. Fala. Marcelo se aproximou, mas manteve distância respeitosa. Eu não sei nem por onde começar. Desculpa, parece tão pequeno perto do que eu fiz. É pequeno mesmo. Eu sei. Eu sei disso agora. Ele passou a mão pelo cabelo, nervoso. Eu passei meses tentando me convencer que tinha feito a coisa certa, que você era o problema, que eu merecia ser feliz. Mas hoje, vendo você aqui, ouvindo tudo que eu nunca soube, eu percebi que não era você. Nunca foi você. Sempre fui eu. Por que você fez isso, Marcelo? Eu te amava, te dei tudo que eu tinha, e você jogou fora como se não valesse nada. Porque eu tinha inveja. A confissão saiu como um sussurro doloroso.
Inveja de você, da sua força, da sua inteligência, da forma como todo mundo te admirava. Eu me sentia pequeno perto de você, e em vez de crescer, eu te diminuí. Tentei fazer você acreditar que não valia nada para que eu me sentisse maior. Mariane sentiu as lágrimas voltarem, não de tristeza, mas de luto. Luto por um casamento que nunca teve chance de dar certo porque foi construído sobre mentiras e inseguranças. E sobre o bebê, Marcelo engasgou nas palavras. Eu culpei você. Disse que era sua culpa por trabalhar demais. Mas a verdade é que eu sabia que você estava se matando naquele trabalho. E eu não fiz nada. Não te apoiei. Não te protegi. Apenas reclamei que você não estava dando atenção suficiente para mim. Por quê? Porque você nunca disse isso antes. Porque eu sou covarde. Porque era mais fácil culpar você do que assumir que eu era um marido terrível. Mariane limpou as lágrimas. Marcelo, eu não posso mudar o passado. E você também não. O que foi feito, foi feito. Eu sei. Mas eu precisava que você soubesse. Precisava que você ouvisse de mim que você nunca foi o problema. Que tudo que deu errado foi culpa minha. Que você sempre foi mais do que eu merecia. E Viviane, ela sabe de tudo isso? Marcelo baixou a cabeça, envergonhado. Ela não sabe de nada. Nem da falência, nem das dívidas, nem do homem patético que eu realmente sou. Você precisa contar para ela. Eu sei, e vou contar. Hoje mesmo, porque eu cansei de mentir. Cansei de fingir ser alguém que não sou. Ele olhou para Mariane uma última vez. Você merece tudo de bom, merece ser feliz. E se existe justiça no mundo, você vai encontrar alguém que te valorize do jeito que eu nunca consegui. Mariane não respondeu. Apenas olhou para aquele homem que um dia ela amou e percebeu que não sentia mais nada. Nem amor, nem ódio, nem rancor. Apenas indiferença. E essa indiferença era libertadora. Adeus, Marcelo. Adeus, Mariane. Ele se afastou devagar, com os ombros curvados, carregando o peso de tudo que havia destruído. E Mariane ficou ali, de pé, inteira, sentindo pela primeira vez que aquele capítulo da vida dela tinha realmente terminado. Quando voltou ao salão, Ricardo Tavares estava esperando por ela com 2 contratos na mão e um sorriso confiante. Mariane, minha equipe jurídica trabalhou rápido. Esses são os contratos de parceria. Se você assinar hoje, a gente começa na segunda-feira a estruturar a expansão do seu projeto. Mariane pegou os contratos, ainda processando tudo o que tinha acontecido. É muita coisa para uma noite só. Eu sei, mas grandes mudanças acontecem quando a gente está pronto. E você está pronta, Mariane. Mais pronta do que imagina. Ela olhou para os contratos, para o salão cheio de gente que agora a respeitava, para as amigas que nunca a abandonaram, para Dr. Augusto que finalmente reconheceu seu valor. E então olhou para si mesma, para a mulher que tinha renascido das cinzas. Onde eu assino? Ricardo sorriu. Aqui. E aqui. E está feito. Bem-vinda à família Tavares Foundation. Enquanto Mariane assinava os papéis, Viviane observava de longe. Ela tinha ouvido parte da conversa entre Marcelo e Mariane. Tinha visto a verdade estampada no rosto dele. E agora sabia que precisava tomar uma decisão. Ficar com um homem falido e mentiroso. Ou admitir que tinha se enganado completamente. A noite terminava. Mas para Mariane, era apenas o começo de algo maior. Algo que ia mudar não apenas a vida dela, mas a vida de milhares de mulheres que ainda estavam onde ela esteve. Perdidas, destruídas, sem esperança. E ela ia mostrar para todas elas que é possível renascer, que é possível reconstruir, que é possível brilhar mais forte depois da tempestade. 3 meses se passaram desde aquela noite que mudou tudo. O outono tinha chegado, trazendo com ele uma brisa fresca que varria as folhas secas pelas ruas. Mariane estava na frente de um prédio novo, moderno, com paredes de vidro que refletiam o sol da tarde. Uma placa enorme na entrada dizia: Instituto Renascer, apoio e recomeço para mulheres. Fernanda e Júlia estavam ao lado dela, assim como sempre estiveram. Dr. Augusto tinha vindo com a esposa. Ricardo Tavares estava lá com toda a equipe da fundação. Patrícia chegou com várias colegas da Corporação Estrela. Carlos, agora assistente pessoal de Dr. Augusto,
estava organizando as cadeiras para a cerimônia de inauguração. E Lorena Villar tinha feito questão de vir, trazendo um presente especial. O vestido que Mariane usou naquela noite transformadora, agora emoldurado como símbolo de superação. Você está nervosa? Júlia perguntou segurando a mão da amiga. Um pouco, mas é um nervoso bom. É a sensação de que algo grande está começando. Não está começando, Mari. Está se completando. Você plantou essa semente há muito tempo. Hoje é apenas o dia da colheita. Mariane sorriu. Olhou para todas aquelas pessoas que vieram apoiar. Pessoas que acreditaram nela quando ela mal acreditava em si mesma. E então viu algo que a surpreendeu. Um carro simples parou na frente do prédio. A porta se abriu e Viviane desceu. Ela estava diferente. Sem as joias exageradas. Sem a maquiagem pesada. Sem aquela arrogância que usava como armadura. Apenas uma mulher comum, com os olhos vermelhos de quem chorou demais, mas ainda assim com a coragem de estar ali. Mariane se aproximou devagar, sem saber o que esperar. Eu sei que não tenho o direito de estar aqui. Viviane começou, a voz saindo baixa. Mas eu precisava vir, precisava te pedir desculpas pessoalmente. Viviane, deixa eu falar, por favor. Ela respirou fundo. Naquela noite, depois que você saiu, Marcelo me contou tudo. A falência, as dívidas, as mentiras, tudo. E eu percebi que a pessoa que eu achava que estava conquistando nunca existiu. Era tudo fachada, tudo mentira. Sinto muito. Não sinta. Eu mereci. Eu sabia que ele era casado e não me importei. Achei que estava ganhando alguma coisa. Mas na verdade, eu estava perdendo quem eu realmente era. Viviane limpou uma lágrima que insistia em cair. Eu vim aqui porque vi no site do Instituto que vocês ajudam mulheres a recomeçar. E eu preciso recomeçar. Preciso me encontrar de novo. Mariane segurou a mão de Viviane com gentileza. Você está no lugar certo. Aqui não julgamos. Aqui ajudamos. Mesmo depois de tudo que eu fiz. Especialmente depois de tudo que você fez. Porque todo mundo merece uma segunda chance. Inclusive você. Viviane desabou a chorar nos braços de Mariane. E naquele abraço, duas mulheres que foram colocadas como inimigas encontraram algo que nenhuma delas esperava. Compreensão. A cerimônia começou pouco depois. Mariane subiu ao palco improvisado na entrada do prédio, olhou para todas aquelas pessoas e começou a falar. Não tinha roteiro, não tinha discurso ensaiado, apenas a verdade do coração. Há alguns meses, eu estava perdida, destruída, achando que minha vida tinha acabado porque um homem decidiu que eu não valia mais nada. Eu olhava no espelho e não me reconhecia. Não sabia mais quem eu era sem ele. E foi aí que eu percebi algo que mudou tudo. O silêncio era absoluto. Cada pessoa ali estava presa em cada palavra dela. Eu percebi que durante anos eu construí minha identidade em cima de ser esposa de alguém, de ser útil para alguém, de ser necessária para alguém. Mas nunca parei para perguntar quem eu sou para mim mesma. Várias mulheres no público balançaram a cabeça, reconhecendo a própria história. E quando ele saiu, quando ele me deixou, eu não perdi apenas um marido. Eu perdi a versão de mim que eu tinha construído para agradar ele. E sabe o que aconteceu depois? Eu encontrei a versão real. A Mariane que sempre esteve aqui, mas que estava escondida debaixo de camadas e camadas de expectativas que não eram minhas. Fernanda estava chorando. Júlia também. Até Ricardo, o empresário duro, estava emocionado. Este instituto não é apenas sobre dar apoio financeiro ou ajudar com currículo. É sobre ajudar mulheres a se encontrarem de novo, a perceberem que o valor delas não depende de nenhum homem, de nenhum relacionamento, de nenhuma validação externa. Mariane olhou diretamente para as mulheres no público. Vocês valem por quem vocês são, não por quem está ao lado de vocês. E se alguém não enxerga isso, o problema é dele, não de vocês. O público explodiu em aplausos. Algumas mulheres se levantaram, outras choravam abertamente, porque aquelas palavras tocavam em feridas que muitas carregavam em silêncio. Eu dedico este lugar a todas as mulheres que foram descartadas, humilhadas, e que ainda assim encontraram forças para levantar de novo. E dedico especialmente à memória de alguém que nunca conheci, mas que me ensinou a ser forte.
meu bebê que não chegou a nascer. Cada vida que ajudarmos aqui é em honra daquela vida que não pude salvar. Não tinha olho seco no lugar. A vulnerabilidade de Mariane tinha tocado algo profundo em cada pessoa ali. Após os discursos, as pessoas começaram a entrar no prédio para conhecer as instalações. Salas de terapia, espaços para treinamento profissional, uma biblioteca com livros sobre empoderamento, até um salão de beleza onde mulheres podiam cuidar da autoestima sem pagar nada. Mariane estava mostrando tudo quando viu, do outro lado da rua, uma figura conhecida. Marcelo estava ali, parado na calçada, apenas observando. Não tentou se aproximar. Não tentou chamar atenção. Apenas olhava com uma tristeza profunda no rosto. Ricardo percebeu. Quer que eu peça para ele ir embora? Não, deixa ele ficar. Deixa ele ver o que uma mulher pode construir quando para de acreditar nas mentiras que contaram sobre ela. Marcelo ficou ali por mais alguns minutos, vendo toda aquela movimentação, todo aquele sucesso, toda aquela transformação. E então, simplesmente foi embora, sem fazer cena, sem pedir atenção. Apenas um homem carregando o peso das próprias escolhas. No final do dia, quando todos já tinham ido embora, Mariane ficou sozinha no prédio por alguns minutos. Andou pelos corredores vazios, passou a mão nas paredes, sentiu a energia daquele lugar. Um lugar que nasceu da dor, mas que existia para gerar esperança. Ela parou na frente de uma placa que tinha mandado fazer especialmente. Uma frase simples, mas poderosa. O brilho verdadeiro não vem de quem está ao seu lado. Vem de quem você escolhe ser quando está sozinha. Mariane leu aquelas palavras em voz alta, deixando elas ecoarem pelo corredor. E então sorriu. Um sorriso de quem finalmente entendeu que não precisava ser salva por ninguém, porque ela tinha se salvado sozinha. E agora ia ajudar outras mulheres a fazerem o mesmo. Ela saiu do prédio, trancou a porta e olhou para o céu que começava a escurecer. Lá em cima, em algum lugar, ela sabia que seu bebê estava assistindo. Orgulhoso, feliz, sabendo que a dor da perda tinha se transformado em propósito de vida. Nós conseguimos, ela sussurrou para o céu. Nós mudamos o mundo, um coração de cada vez. E enquanto caminhava para o carro, Mariane percebeu algo que a fez parar e sorrir. Ela não estava mais olhando para trás, não estava mais presa ao passado, estava caminhando para frente, para um futuro que ela mesma tinha construído, para uma vida que valia a pena ser vivida, porque no final, ela tinha aprendido a lição mais importante de todas. Você pode perder muitas coisas na vida, pode perder pessoas, relacionamentos, até partes de si mesma. Mas enquanto houver fôlego, sempre é possível recomeçar, sempre é possível renascer, sempre é possível brilhar de novo. E o brilho de Mariane agora era impossível de apagar.